Se você tem enfrentado dias de incerteza, se tem buscado respostas e sentido que está no limite, saiba, o Senhor te trouxe até aqui para renovar tua fé e te lembrar que Ele nunca te abandonou. Cada palavra que você vai ouvir agora foi preparada pelo próprio Deus para o seu coração. A consolo, a direção e a promessa. O céu está prestes a falar com você. Fique até o fim, porque Deus mandou te dizer algo urgente, algo que talvez você estivesse esperando há muito tempo. Agora respire fundo e permita que o Espírito Santo fale contigo. Deus está dizendo: filho amado, filha querida, há momentos em que Deus precisa nos fazer parar. O mundo grita, as vozes se confundem, o coração se apressa. Mas a voz de Deus fala diferente. Ela não compete com o barulho, não se impõe no meio da pressa. A presença do Senhor se revela no silêncio da alma, quando o coração escolhe aquietar-se e ouvir. Quantas vezes você buscou respostas e sentiu apenas o silêncio? Quantas vezes pensou que Deus havia se calado? Mas o Espírito Santo te diz agora: eu nunca me calei. Apenas esperei que o teu coração se acalmasse para me escutar. A palavra de Deus em Salmos 46:10 declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o chamado do céu nesta hora. Pare por um instante. Respire. A presença divina não fala na confusão dos pensamentos, mas na quietude da fé. O erro comum de muitos é confundir o silêncio com a ausência. Mas o silêncio de Deus não é distância, é comunicação em outra linguagem. Ele fala no intervalo entre as palavras, nas pausas da alma, nos sinais discretos que o coração sensível consegue perceber. Há coisas que o Senhor só revela quando você deixa o barulho do mundo e entra no refúgio da presença dele. Filho, há uma resposta sendo liberada agora no mundo espiritual. Você pediu, você orou, você chorou e o céu te ouviu. Há tempos em que Deus parece demorar, mas Ele nunca falha. O tempo da espera foi o tempo do preparo. E o Espírito Santo te diz: o que antes estava retido, hoje começa a se mover. Há orações antigas, feitas em noites de solidão e dias de cansaço, que estão sendo atendidas neste instante. O tempo da espera terminou. A semente que você lançou com lágrimas está prestes a florescer. E talvez você ainda não veja, mas o ambiente espiritual já está se transformando ao seu redor. A palavra diz em Tiago 1:6, peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A fé constrói pontes entre a tua oração e o cumprimento da promessa. A dúvida, por outro lado, levanta muros que impedem o mover de Deus. Deus está dizendo: não questione mais o que eu já confirmei no teu espírito. Você pediu direção e eu te dei paz. Você pediu sinais e eu te mostrei caminhos. Você pediu força e eu te sustentei. A dúvida quer te fazer acreditar que nada está acontecendo, mas o céu já está agindo, silenciosamente, poderosamente, fielmente. O erro comum é querer ver antes de crer, quando na verdade Deus trabalha sem plateia. O milagre começa no invisível, o processo nasce no silêncio, e o testemunho floresce quando o tempo se cumpre. O que parecia estagnado, agora se move. O que estava travado, agora se destrava. O que parecia impossível, começa a tomar forma. Preste atenção aos sinais. Há afastamentos que são livramentos, travas que são redirecionamentos, e uma paz repentina que é a assinatura de Deus dizendo: eu estou no controle. O cenário está mudando. Pessoas estão sendo removidas e outras estão sendo colocadas por Deus em tua vida. Portas diferentes estão se abrindo, oportunidades novas estão surgindo, e mesmo que ainda haja incerteza, dentro de ti há um eco suave que diz: tudo vai ficar bem. Isso é o Espírito Santo te guiando. Deus está dizendo agora: a resposta que você pediu não vem em palavras, mas em movimentos. Observe o que estou transformando à tua volta. Ele está fechando ciclos e abrindo caminhos. Está retirando o que não te servia mais e preparando o terreno para algo maior. A revelação é esta:
Agora creia e avance. Deus está liberando um tempo novo sobre tua história. O que parecia demora era apenas o tempo da fundação, e agora começa o tempo da edificação. Erga a cabeça, porque o Senhor está te chamando para caminhar novamente. Não olhe para o que passou, olhe para o que está nascendo. O céu está te respondendo, o propósito está sendo ativado, e o que era espera, agora é cumprimento. E enquanto você ouve esta palavra, o Espírito Santo te garante. Você pensou que era o fim, mas era apenas o recomeço de Deus. Filho amado, quantas vezes você olhou para a própria vida e achou que tudo havia acabado? Quantas vezes o peso das perdas, dos fracassos e das portas fechadas fez você acreditar que não havia mais saída? Mas Deus te trouxe até aqui para te dizer: o que você chamou de fim, eu chamei de começo. O que parecia ruína é o alicerce de uma nova construção. Há recomeços que nascem em meio às cinzas e há vitórias que surgem depois da derrota. O fracasso, quando entregue nas mãos de Deus, se transforma em instrumento de aprendizado e redenção. Em João 13:7, Jesus disse: o que eu faço agora, você não entende, mas depois compreenderá. E é essa palavra que o Espírito Santo sopra sobre a tua alma agora. Depois você entenderá. Você chorou, se culpou, tentou juntar os pedaços do que se quebrou, mas Deus nunca perdeu o controle. Ele estava ali, no silêncio, na perda, no momento em que você achou que estava só. O Senhor usou cada queda para fortalecer teus joelhos na oração, cada lágrima para lavar tua visão espiritual, cada espera para amadurecer tua fé. O erro comum é julgar o processo antes do tempo. Às vezes, Deus permite que algo desabe, não para te punir, mas para remover o que estava construído sobre bases erradas. Ele precisa derrubar o que é humano para erguer o que é eterno. E por mais que doa, há um recomeço sendo preparado. Talvez você tenha perdido pessoas, oportunidades, relacionamentos ou sonhos, mas o Espírito Santo te diz: nada foi desperdiçado. Tudo o que terminou, terminou, porque eu estou prestes a começar algo novo. As tuas perdas não são sinais de abandono, são sinais de reconstrução. Deus está te chamando a enxergar com os olhos da fé. É tempo de ver os livramentos escondidos. Aquilo que parecia um atraso foi uma proteção. Aquele não que você recebeu foi a voz do céu te livrando de caminhos que não te levariam à promessa. E há sinais desse recomeço. Sonhos que voltaram a pulsar dentro de ti, conexões novas surgindo, uma inquietação santa que não te deixa desistir. Isso é o Espírito Santo soprando vida onde havia desânimo. A revelação é esta: ainda há capítulos que você não leu. Deus não terminou a tua história. O que parecia ponto final é apenas uma vírgula colocada pela mão do autor da tua vida. Ele ainda vai te surpreender com o que está por vir. O recomeço de Deus não é uma repetição do passado, é uma criação nova, pura, restaurada. O Senhor está te preparando para viver algo que jamais viveu antes. E quando você olhar para trás, vai perceber que o que parecia perda era apenas o caminho para o milagre. Deus te diz agora, com ternura e autoridade: levanta-te, porque o fim que você temia é o começo que eu preparei. E enquanto essa palavra entra em teu espírito, o Senhor continua falando: você não perdeu o controle, eu apenas tomei o leme. Filho, filha, ouça com atenção. Você não perdeu o controle. Foi Deus quem tomou o leme. A tempestade que te assustou não veio para te afundar. Veio para te mostrar quem está no comando do barco. O Senhor sussurra ao teu coração: enquanto você achava que estava à deriva, eu estava conduzindo o caminho em silêncio. Há momentos em que o mar da vida se agita, os ventos sopram contra, e o medo tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Mas é nesses instantes que Deus revela o seu poder. Quando o controle escapa das nossas mãos, é porque Ele quer que o coloquemos nas dele. O Senhor nunca perdeu o rumo da tua história, e mesmo quando tudo parecia desorganizado, Ele estava realinhando cada detalhe com propósito e sabedoria. O erro comum é confundir controle com segurança. Muitas vezes, achamos que só estaremos bem quando pudermos entender tudo.
prever tudo, dominar tudo. Mas Filipenses 4:7 nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A verdadeira segurança não está em entender, está em confiar. Deus te chama hoje a praticar o abandono confiante. Dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Essa é a oração mais poderosa que um filho pode fazer, porque ela nasce da fé madura, aquela que descansa mesmo quando não compreende. Talvez você esteja vendo planos travados, direções mudando sem aviso, portas que pareciam certas se fechando. Não é azar, não é coincidência. É o leme de Deus te desviando de rotas perigosas. Ele está dizendo: eu assumi o comando para que o propósito não naufragasse. Quando o Senhor toma o leme, o barco pode até balançar, mas não afunda. Ele permite as ondas apenas para te ensinar a depender dele. E quando o medo vier, lembre-se, Jesus acalmou o mar com uma só palavra. O mesmo Jesus que estava no barco com os discípulos está agora no barco da tua vida. O Espírito Santo está te dizendo: deixa-me conduzir, entrega-me a rota, o destino e o tempo. Eu sei para onde te levo. E enquanto você solta o leme, algo sobrenatural acontece. A paz sem lógica toma o lugar da ansiedade. O descanso substitui o desespero. E o amor de Deus preenche o espaço do controle que você não precisa mais segurar. Os sinais estão aí. Planos travados, mudanças inesperadas. E ainda assim uma paz que não faz sentido. Essa é a assinatura do céu. É Deus te dizendo: filho, eu estou conduzindo tudo. Não lute contra o que é cuidado. O Senhor está colocando tua vida de volta no curso certo. A rota mudou, mas o destino é o mesmo. A promessa. Você não perdeu o controle. Deus apenas decidiu te poupar do fardo de tentar ser o capitão. E é por isso que ele te sussurra agora. Você não está esquecido, está sendo escondido por Deus. Filho amado, filha preciosa, ouça com calma o que o Espírito Santo quer te revelar. Você não está esquecido, está sendo escondido por Deus. O ocultamento divino é muitas vezes a forma mais profunda de proteção. Quando Deus te esconde, Ele não está te punindo, está te preservando. Há promessas que ainda estão sendo moldadas, dons que ainda estão sendo lapidados, caminhos que ainda estão sendo pavimentados pela mão dele. Você pode estar sentindo que ninguém te enxerga, que os frutos não aparecem, que as portas não se abrem e que as respostas não chegam. Mas o céu quer que você saiba: o silêncio e o esconderijo de Deus não significam abandono, significam preparação. O Senhor esconde o que é precioso. E se Ele te escondeu, é porque há algo valioso em ti que precisa amadurecer antes de ser revelado. Quantas vezes Davi foi esquecido nos campos, enquanto os irmãos estavam diante do profeta Samuel? E, no entanto, foi ali, no anonimato, que Deus o ungiu em segredo. Ele não precisou estar no palácio para ser escolhido. Bastou estar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. O erro comum é ver o isolamento como abandono. Mas o Senhor te diz: não te isolei, te protegi. Enquanto o mundo não te via, eu te fortalecia. Enquanto você achava que estava parado, eu estava te preparando. É no esconderijo que Deus trabalha o caráter, purifica as intenções e alinha o propósito. Ele te está ensinando a ser fiel quando ninguém está vendo, a servir sem aplausos, a semear sem reconhecimento. Porque o que nasce na intimidade com Deus floresce com profundidade e resiste à tempestade. Há sinais claros desse tempo de ocultamento: afastamentos repentinos, pausas inesperadas, sensação de espera prolongada. Tudo isso é o cuidado de Deus te tirando de lugares que poderiam te ferir, te silenciando para te curar e te escondendo para te proteger. O Espírito Santo te diz: não temas o silêncio, não te assustes com a solidão. Eu te separei para um tempo de refúgio, e no tempo certo te revelarei para o propósito que preparei. A revelação é esta: o esconderijo de Deus é o berço da tua próxima estação. O que parece pausa é crescimento subterrâneo. Deus está te preparando para ser visto pelo céu
antes de ser visto pelos homens. E quando chegar o tempo certo, nada e ninguém poderá impedir o que o Senhor vai manifestar através de ti. Não te apresses, não te questiones, apenas confie. Quando Deus te esconder, é porque o inimigo não pode te tocar. E enquanto essa verdade se estabelece no teu espírito, o céu continua falando. Você pediu força, e Deus te deu guerra. Filho, filha, entenda algo profundamente espiritual. Quando você pediu força, Deus te deu guerra, porque a força verdadeira não nasce no conforto, mas na resistência. O Senhor te ouviu quando você orou pedindo para suportar, e em resposta, Ele te conduziu a um campo de batalha, não para te punir, mas para te treinar. A guerra que você enfrenta hoje é a resposta à oração que você fez ontem. Deus não te entregou força pronta, Ele te deu o cenário onde ela seria formada. O Espírito Santo te diz: cada luta tem um propósito e cada lágrima tem uma razão. Eu estou te ensinando a guerrear em fé, a permanecer firme quando tudo balança, a confiar quando nada parece fazer sentido. Muitos veem a guerra como castigo, mas Efésios 6,13 nos ensina: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. A guerra não veio para te destruir, veio para te revestir. O erro comum é olhar para os conflitos e perguntar: por que, Senhor? Mas o Espírito Santo te ensina a mudar a pergunta: não por quê, mas para quê? Porque há algo sendo forjado em ti: coragem, maturidade, fé inabalável, paciência, discernimento. Cada batalha está esculpindo em ti a imagem de um guerreiro espiritual. Talvez você esteja cansado de lutar, sentindo que nada muda, que os ataques se repetem, que as portas se fecham uma após a outra. Mas Deus te diz: eu não te abandonei no campo. Eu estou aí, te fortalecendo em meio ao fogo, te ensinando a vencer com os joelhos dobrados. A guerra que você enfrenta é o campo onde o Espírito Santo está treinando as tuas mãos para o combate e o teu coração para o descanso. Ele está te ensinando a confiar mesmo sem ver, a permanecer mesmo sob pressão, a declarar vitória quando tudo parece perdido. Os sinais desse treinamento são claros: ataques inesperados, obstáculos contínuos, portas que demoram a se abrir e, ainda assim, uma fé que insiste em permanecer viva dentro de ti. Isso é Deus moldando o guerreiro que há em você. A revelação é esta: a força que você pediu está nas batalhas que enfrenta. Não rejeite o processo. O Senhor está te capacitando, e o que hoje é luta, amanhã será testemunho. Cada guerra vencida no secreto é uma vitória que ecoa no céu. E quando essa fase passar, porque vai passar, você não será o mesmo. Será mais forte, mais sábio, mais cheio da presença de Deus. O Espírito Santo te diz agora: a guerra que te exaure é a mesma que te prepara. Eu estou te tornando resistente, inabalável e pronto para o novo tempo. E quando o peso parecer insuportável, lembre-se: você está cansado, mas Deus ainda não terminou. Filho, filha, o Senhor vê o teu cansaço. Ele conhece as noites em que você se deita com a alma pesada, tentando ser forte quando tudo dentro de você só quer descansar. O Espírito Santo te diz: eu vi o esforço do teu coração e quero que saiba: o teu limite não é o fim da história, é o ponto onde a minha graça começa. O cansaço, por mais difícil que pareça, é um sinal de que você tem perseverado. Deus não se esqueceu da tua luta. Ele apenas te conduz a um lugar onde o descanso não é desistência, mas renovação. Em Isaías 40:31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O erro comum é confundir pausa com desistência. Há momentos em que Deus te pede para parar, não porque acabou, mas porque Ele quer te restaurar. É como um oleiro que para de girar o vaso, apenas para moldar novamente as partes que precisam ser ajustadas. O Senhor está te dizendo agora: não é o fim, é só o intervalo que prepara o novo capítulo. Pratique o descanso ativo. Não é um descanso de abandono, mas de entrega.
É orar em silêncio, respirar em paz, contemplar a fidelidade de Deus, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. É confiar que enquanto você descansa, o céu trabalha. Talvez o corpo esteja exausto, as emoções enfraquecidas e o espírito cansado de esperar. Mas o Senhor te envolve agora com o sopro da sua presença. Ele está restaurando tuas forças de dentro para fora. E onde antes havia ansiedade, Ele está colocando serenidade. Onde havia desânimo, Ele está reacendendo esperança. Os sinais desse mover são sutis, mas reais. Um recolhimento que vem do alto. Uma serenidade inexplicável. Uma cura interior acontecendo em silêncio. Isso é Deus te renovando. É Ele dizendo: eu ainda não terminei. Estou apenas te preparando para algo maior. A revelação é esta: o teu cansaço é o altar onde a minha força se manifesta. Deus não rejeita o coração cansado, Ele o transforma em morada da sua glória. Por isso, não se sinta fraco, sinta-se amado, porque até a tua fraqueza é terreno fértil para o poder de Deus agir. O Espírito Santo está te levantando agora, não com peso, mas com leveza. E o Senhor declara: filho, filha, eu ainda estou escrevendo tua história. A pausa que te incomoda é o intervalo da tua vitória. E enquanto o descanso se instala em teu coração, ouça o que o céu diz. Você achou que perdeu tudo, mas só perdeu o que te impedia de crescer. Filho amado, filha preciosa, quantas vezes você olhou para o que se foi e sentiu que não restava mais nada? Quantas vezes acreditou que as perdas tinham levado contigo o sentido da tua vida, a esperança, os sonhos, a alegria? Mas o Senhor, com voz de ternura e poder, te diz agora: você não perdeu tudo. Eu apenas retirei o que te impedia de crescer. Deus, em sua sabedoria, remove para renovar. Ele corta, mas corta com amor. Em João 15:2, Jesus declara: todo ramo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Essa é a essência do agir divino. O que foi tirado não é castigo, é poda. E o que dói hoje será o motivo da tua colheita amanhã. O erro comum é tentar reviver o que Deus já encerrou. Há portas que não se abrem mais porque o tempo delas passou. Há pessoas que se afastaram porque o propósito delas se cumpriu. Há ciclos que se fecharam para que novos começos pudessem nascer. E o Senhor te diz: não olhe para o que saiu da tua vida. Olhe para o espaço que eu estou criando para o novo. Pratique a aceitação sagrada. Diga com fé: Senhor, se tirou, é porque eu não preciso. Se levou, é porque vai trazer algo melhor. A fé não é apenas crer que Deus pode dar. É também confiar quando Ele decide tirar. Talvez você tenha sentido o chão sumir sob os pés. Mas o Espírito Santo te mostra agora que, por trás da perda, há propósito. Deus está te libertando de vínculos, hábitos e caminhos que estavam limitando o teu crescimento espiritual. Ele está esvaziando tuas mãos para enchê-las de novo, com o que é dele, com o que permanece, com o que tem raiz no eterno. Os sinais dessa obra são claros: rompimentos inesperados, portas fechadas que pareciam promissoras, mudanças que doeram mais do que você esperava. Mas junto a isso, vem uma leveza nova, uma sensação de que, mesmo sem entender, o coração começa a respirar. Essa leveza é o selo de Deus dizendo: estou te libertando. A revelação é esta: esvaziei tuas mãos para enchê-las de novo. O Senhor não quer ver você preso a lembranças que te impedem de crescer. Ele quer ver você livre para viver o que vem depois. E o depois de Deus é sempre maior, sempre melhor, sempre pleno. Por isso, não chame de perda o que foi libertação. O que saiu te deu espaço para florescer. E o que Deus tem preparado está a caminho, moldado com sabedoria e amor. O Espírito Santo te diz: não temas o vazio. É nele que eu planto o novo. E enquanto essa verdade se firma em teu espírito, o céu continua a te envolver em consolo e esperança, dizendo: você tem chorado à noite, mas Deus já marcou o amanhecer. Filho, filha, o Senhor viu cada lágrima que caiu no silêncio da noite. Ele ouviu o teu choro abafado, aquele que ninguém soube consolar. Quando o coração parecia desabar,
Quando as palavras já não saíam, Deus estava ali. Ele não se afastou. Ele apenas te envolveu em silêncio, porque há dores que o céu acolhe sem precisar dizer nada. A palavra de Deus em Salmos 35 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a promessa que o Espírito Santo te traz hoje. O amanhecer já foi marcado. O tempo da dor tem limite, e o sol da graça já desponta no horizonte da tua vida. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas. Elas foram sementes de fé, regando o solo onde Deus está fazendo nascer o novo. Cada vez que você chorou e ainda assim acreditou, o céu registrou a tua perseverança. Deus transforma lágrimas em colheitas, feridas em testemunhos e noites longas em manhãs de renovo. O erro comum é pensar que a dor é eterna. Mas o Senhor te diz: nada é permanente quando está nas minhas mãos. Até o sofrimento, quando entregue a Deus, se torna matéria-prima para milagres. Pratique a oração noturna. Quando a angústia vier te visitar à noite, não lute contra ela com medo. Transforme-a em diálogo com Deus. Diga: Senhor, estou aqui. Não entendo, mas confio. E no instante em que você faz isso, o Espírito Santo entra, o ambiente muda e o coração começa a descansar. Os sinais desse novo amanhecer já estão surgindo. Uma serenidade que te alcança sem explicação, uma paz que vem mesmo sem respostas, uma gratidão que floresce em meio à espera. Isso é Deus te preparando para sorrir de novo. A revelação é esta: o que parecia o fim da noite é o início do novo tempo. O choro foi o processo, a alegria será o resultado. E quando o sol da presença de Deus brilhar sobre tua alma, tudo o que era dor se transformará em testemunho. O Senhor está dizendo agora: eu já marquei o teu amanhecer. O tempo da tristeza está sendo encerrado e um novo tempo de paz começa a nascer sobre ti. Por isso, enxugue as lágrimas. Não porque tudo se resolveu, mas porque o céu já determinou que a noite acabou. O Espírito Santo te envolve agora com consolo e esperança e te sussurra: a tua dor não será em vão. Eu estou transformando o teu pranto em louvor. E enquanto essa paz repousa sobre teu coração, o céu te diz com ternura e poder: você pediu um sinal, e Deus está te mostrando agora. Filho, filha, quantas vezes você olhou para o céu e disse: Senhor, me mostra um sinal? Quantas vezes pediu uma confirmação, um gesto, uma palavra que provasse que Deus ainda estava contigo? Pois hoje, o Espírito Santo te diz: o sinal que você pediu já está diante de você agora. O sobrenatural de Deus não acontece sempre em trovões e relâmpagos. Muitas vezes, ele fala no simples. Em 1 Reis 19:12, está escrito que Elias esperou ouvir o Senhor no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus se manifestou no sussurro suave de uma brisa tranquila. Assim também é contigo. O sinal pode estar num detalhe, num reencontro, numa paz repentina, numa palavra como esta. O erro comum é ignorar os sinais sutis por esperar o extraordinário. Deus não precisa do espetacular para agir. Ele se revela no cotidiano, nas pequenas coincidências que não são coincidências, nas palavras que tocam fundo, nas respostas que se encaixam no tempo certo. O Espírito Santo te diz agora: eu já te mostrei que estou aqui. Eu tenho repetido mensagens, mostrado caminhos e ainda assim você duvida. Abre os olhos espirituais. O sinal está vivo diante de ti. Pratique a atenção espiritual. Pare por um instante e observe. Quais temas têm se repetido? Que pessoas têm surgido para te abençoar? Que portas antes fechadas começaram a se mover? Que paz inexplicável se instalou, mesmo sem que tudo mudasse? Esses são os sinais do céu. Os sinais não vêm para alimentar a curiosidade, mas para confirmar a direção. Deus está te dizendo: caminhe, porque o tempo de esperar já passou. Eu estou contigo, e o que era dúvida agora se transforma em certeza. A revelação é esta: o sinal que pediu está diante de você agora. Talvez seja esta própria palavra, talvez seja a sensação de presença que envolve teu coração enquanto escuta.
Não importa como ele fala, o importante é que ele está falando. Deus te responde com amor, não com barulho. Ele confirma com paz, não com desespero. E se o teu coração sentiu alívio, descanso e certeza, saiba, isso é o selo do Espírito Santo te dizendo que está tudo sob controle. O Senhor te convida a crer sem precisar ver o extraordinário. A presença dele é o maior sinal. E hoje, essa presença te envolve, te renova e te guia. E enquanto a voz de Deus ecoa no silêncio da tua alma, ele continua te revelando. Você pensou que eu me calei, mas eu estava escrevendo em silêncio. Filho, filha, ouça com o coração. Deus nunca se calou. Enquanto você pensava que o céu estava em silêncio, ele estava escrevendo os próximos capítulos da tua história. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É o intervalo entre o que você pediu e o que ele está prestes a realizar. Há um tempo em que o Senhor deixa de responder com palavras e começa a responder com propósito. Ele trabalha quando você não vê, organiza o que você não entende e escreve o que você ainda não pode ler. O Espírito Santo te diz: enquanto você chorava, eu escrevia. Enquanto você esperava, eu preparava. Enquanto você duvidava, eu já estava agindo. O erro comum é confundir o silêncio com rejeição. Quando Deus se cala, ele não está te negando, está te amadurecendo. O céu não fala quando é hora de ouvir. O céu silencia quando é hora de confiar. Há momentos em que o Pai não explica, apenas te conduz. Em tempos de espera, Deus trabalha nos bastidores da tua vida. É como um autor que escreve cada linha com cuidado, sem pressa, com amor. E cada vírgula, cada pausa, cada reticência tem um propósito. Quando você achar que a página está em branco, lembre-se, ele está apenas trocando a pena. Pratique a escuta paciente. Não exija sinais, não cobre respostas rápidas, apenas permaneça. O silêncio é o campo onde a fé floresce, e quem permanece em meio ao silêncio se torna íntimo de Deus. Os sinais desse tempo são sutis, portas fechadas que evitam distrações, uma paz constante que parece ilógica, uma sensação de preparo que vem mesmo sem explicação. Tudo isso é o céu dizendo: confia. O que eu escrevo em silêncio, revelarei em glória. A revelação é esta: enquanto esperava eu falar, eu escrevia teu futuro. Deus está te lembrando de que ele não esqueceu os detalhes. Cada lágrima, cada oração, cada espera, tudo foi matéria-prima para uma nova história. O Espírito Santo te diz agora: não duvide do meu silêncio. Ele é a prova de que eu estou trabalhando. Estou escrevendo algo que vai justificar cada espera, cada dor, cada noite. E quando esse livro for aberto, o que hoje parece mistério se tornará testemunho. E é neste momento de fé silenciosa que o céu continua te revelando. Você se sente pequeno, mas Deus te escolheu exatamente assim. Filho, filha, Deus te conhece profundamente. Ele sabe o tamanho das tuas limitações, o peso das tuas inseguranças, os medos que você tenta esconder dos outros. E mesmo assim, foi exatamente assim que ele te escolheu. O Senhor não se enganou quando te chamou. Ele sabia que no meio das tuas fraquezas havia um coração disposto. Muitos acreditam que Deus só usa os fortes, os preparados, os que têm destaque. Mas o Espírito Santo te diz: eu escolho os pequenos para revelar a grandeza do meu poder. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor declarou a Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Foi assim com Davi, esquecido entre os pastores de ovelhas. Foi assim com Maria, uma jovem simples escolhida para gerar o Salvador. Foi assim com você, separado no meio de muitos, não por aparência, mas por propósito. O erro comum é pensar que Deus não pode agir através da tua simplicidade. Mas é justamente aí que ele se manifesta com mais força. O vaso que se reconhece pequeno é o que mais se enche do Espírito. O coração que se sabe fraco é o que mais experimenta a graça. Pratique a entrega autêntica. Diga:
Senhor, usa-me mesmo com minhas falhas, mesmo com minhas limitações. Não quero ser perfeito, quero ser obediente. E quando essa oração sai dos teus lábios, o céu se move, porque Deus não procura desempenho, procura sinceridade. Talvez você olhe para si e pense que não tem tanto a oferecer, mas o Espírito Santo te diz: o pouco que tens nas minhas mãos é o suficiente para mudar destinos. Deus não precisa da tua grandeza, Ele precisa da tua entrega. Os sinais dessa escolha divina estão se revelando. Portas que se abrem sem explicação, pessoas sendo abençoadas pela tua vida, palavras simples que tocam corações. Tudo isso é a presença de Deus agindo através de ti. A revelação é esta: foi por te achares pequeno que te escolhi. Deus ama agir através do improvável. Ele faz do simples o instrumento do extraordinário, do pequeno o canal do infinito. Por isso, não se compare, não se sinta menor. O Senhor te capacita na caminhada, te unge na batalha e te exalta no tempo certo. O que para o mundo parece pouco, para Deus é precioso. O Espírito Santo te envolve agora com paz e propósito, dizendo: eu te escolhi assim mesmo, e é assim que vou te usar. E enquanto essa certeza floresce no teu coração, o céu sussurra com amor. Você achava que estava sozinho, mas o céu inteiro te acompanhava. Filho, filha, o Senhor te viu nos dias em que o silêncio da casa parecia maior que tudo. Ele te viu deitado com o olhar perdido, tentando entender por que parecia caminhar sozinho. Mas o Espírito Santo te revela agora: você nunca esteve só. O céu inteiro caminhou contigo. A solidão, às vezes, é o disfarce da presença divina. Quando todos se afastam, é porque Deus quer se aproximar. Ele te diz: eu não te deixei nem por um instante. Enquanto você se sentia esquecido, eu estava sustentando cada passo teu. Em Salmos 139, 7, Davi perguntou: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? E a resposta é clara: não há lugar onde Deus não esteja contigo. O erro comum é medir a presença de Deus pelas circunstâncias. Quando as coisas vão bem, achamos que Ele está perto. Quando tudo desaba, pensamos que Ele se afastou. Mas o Senhor te diz: eu estou tão presente na dor quanto na alegria. Estou tão perto no choro quanto no sorriso. Talvez as pessoas não entenderam o que você viveu. Talvez te julgaram sem saber. Talvez te deixaram no momento em que você mais precisava. Mas o Espírito Santo te lembra: quando todos se foram, eu fiquei. A solidão do justo é o lugar da presença. É onde Deus fala mais profundamente. É onde o coração aprende a depender só dele. Pratique a consciência da presença. Mesmo agora, onde você está, diga com fé: Deus está aqui. E sinta, há algo mudando no ambiente, uma calma que entra, um calor suave que toca a alma. Isso não é emoção, é comunhão. É o próprio Espírito de Deus te envolvendo com ternura e força. Os sinais dessa presença são claros: paz no meio do medo, esperança viva em meio ao caos, força que renasce quando o corpo quer desistir. Essa é a marca de quem não caminha sozinho. É o reflexo da mão de Deus sustentando cada passo. A revelação é esta: cada passo teu foi sustentado pela minha mão. Nenhum caminho foi feito em vão. Nenhuma dor foi ignorada. Nenhum desvio escapou da direção divina. O céu te acompanhou em cada curva, em cada queda, em cada recomeço. E o Senhor te diz agora com voz de pai: filho, filha, eu nunca estive longe. Eu sempre estive ao teu lado, nos teus medos, nas tuas vitórias, nas tuas perdas e nos teus sonhos. Quando você não tinha forças para andar, eu te carreguei. Você não estava só, nunca esteve. E hoje o Espírito Santo quer que você sinta essa verdade como um abraço celestial. O céu inteiro te acompanhou. E agora, com o coração restaurado e cheio de fé, o Senhor te convida a encerrar esta jornada de escuta e entrega com uma promessa viva, dizendo: nada do que foi dito aqui foi por acaso. Meu querido irmão, minha querida irmã, nada do que foi dito aqui foi por acaso.
O Espírito Santo te trouxe a este momento para lembrar que o céu não se esqueceu de você. Tudo o que ouviu foi a resposta que tua alma precisava. As lágrimas, as esperas, os silêncios, tudo tem um propósito. Deus te ama e Ele está agindo agora, mesmo onde você não vê. O Senhor te diz: eu estou contigo, e o que comecei, eu mesmo vou completar. Essa é a promessa que sustenta os que confiam, a certeza que consola os que esperam. O tempo da dúvida termina hoje, porque Deus está renovando a tua fé, fortalecendo o teu espírito e reerguendo a tua esperança. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sentindo-se sem forças, mas o Espírito Santo te toca agora. Ele visita tua mente, tua casa, tua história. Ele está restaurando o que parecia perdido, está curando feridas antigas e soprando vida sobre o que estava adormecido. Feche os olhos, se puder, e apenas diga: Senhor, eu confio em Ti. Sinta o que acontece dentro de você quando essas palavras saem do coração. É o Espírito Santo agindo, renovando, lavando tua alma, tirando pesos invisíveis que você carregava há tanto tempo. Deus te diz: o que era peso vai se tornar paz. O que parecia fim é o início do meu propósito. Fica firme, porque eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza e a tua vitória. Quando a tua fé permanece, o impossível se torna inevitável. E hoje, o Senhor planta no teu coração uma nova esperança. Não uma esperança passageira, mas uma fé sólida, silenciosa e constante, que te sustentará nos próximos dias. Permita que essa presença continue contigo. Fale menos, confie mais. O céu te acompanha. A mão de Deus está sobre ti, sobre tua casa, sobre a tua família. Nada fugiu ao controle do Senhor. E se esta mensagem tocou o teu coração, declare nos comentários: Amém, Senhor, eu recebo esta palavra. Que esse amém seja uma semente de fé plantada no altar de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz do Pai, porque através da tua vida, outros também serão alcançados. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo estejam sobre ti e sobre a tua casa hoje e sempre. Que a paz de Deus guarde o teu coração e te conceda descanso nesta noite e força para o amanhã. Durma em paz, porque o Senhor vela por você. Deus está agindo. Descanse nele. A tua vitória já começou no invisível. A presença de Deus nunca te abandona. Fique em paz e até a próxima palavra de fé. Antes de agir, ore. Antes de decidir, espere. Antes de falar, ouça. Porque o discernimento espiritual nasce da comunhão, não da pressa. Jesus, o Filho de Deus, nos deu esse exemplo. Mesmo tendo toda a autoridade, ele se retirava para orar. Ele buscava o Pai em silêncio, nas madrugadas, nos lugares desertos. E foi desse relacionamento íntimo que veio o poder para curar, ensinar e amar. Deus está te chamando para esse mesmo lugar secreto. Há decisões que não devem ser tomadas com o coração agitado. Há caminhos que só se abrem quando você se aquieta e deixa Deus conduzir. A pressa é inimiga da escuta. O silêncio é o terreno onde floresce a fé. Talvez o Senhor tenha permitido que alguns planos parassem, que certas portas se fechassem, apenas para te fazer ouvir o que Ele tem a dizer. Porque enquanto você corre, Ele sussurra: eu estou aqui. E neste exato momento, o Espírito Santo confirma no teu espírito: eu estou tentando falar com você. Pare, eu quero te orientar, te fortalecer e te mostrar o caminho. Não é castigo, é cuidado. O Senhor está recolhendo você para restaurar o que o ruído do mundo tentou apagar. O poder não vem da correria, mas da presença. E é na presença de Deus que tudo encontra sentido, equilíbrio e paz. A voz de Deus está te alcançando agora, não nos gritos, mas na suavidade. Ele está dizendo: filho, eu estou aqui. Não tomes decisões no desespero. Escuta a minha voz. Eu ainda tenho planos para ti. O Senhor te convida a repousar nele. A tua pressa não apressa Deus. Tua entrega, sim, abre caminhos. Por isso agora, entregue o controle, aquiete o coração
e permita que o Espírito Santo fale mais alto do que o medo. E quando o coração silencia, o céu fala. Deus te diz: você pediu uma resposta e eu estou respondendo agora.